Vejamos a segunda proposição agora. Se A é um número inteiro, então menos A mais A igual a zero. É claro que cada um de nós aqui sabe que menos A mais A realmente é zero. Esse é um resultado que não surpreende a nenhum de nós. Porém, nós precisamos fazer a demonstração desse resultado porque não existe nenhum axioma que diga explicitamente que menos A mais A é igual a zero. O mais próximo a ele diz que A mais menos A é igual a zero, mas não é a mesma coisa. É claro que isso já sugere uma estratégia de demonstração, que é o quê? Eu escrevo pelo axioma 4, eu sei que eu posso alterar a ordem da soma. Então, menos A mais A é a mesma coisa que A mais menos A, no axioma 4. Só que, pelo axioma 3, A mais menos A é zero. Então, a conclusão é que menos A mais A vai se resultar em zero. Que é o que nós queríamos demonstrar aqui. Existem semelhanças óbvias entre as demonstrações das proposições 1 e 2, e isso não deve surpreender ninguém. De fato, é comum que a mesma ideia seja reutilizada em inúmeras provas diferentes. É por isso que se recomenda ao matemático iniciante conhecer muitas demonstrações, que assim ele cria um banco de ideias matemáticas que ele poderá possivelmente reaproveitar na hora de estar criando as suas próprias provas. Bom, feita essa observação, vamos agora à proposição 3. Ela é talvez o exemplo mais extremo de como o uso do método axiomático nos obriga a provar coisas óbvias. Se trata de provar que 0 mais 0 é igual a 0. E por mais que seja um resultado obviamente verdadeiro, nós não temos nenhum axioma que explicite isso. Portanto, é necessário fazer uma demonstração de que 0 mais 0 é igual a 0. Felizmente, essa demonstração é bem fácil. Pelo axioma A2, eu sei que A mais 0 é igual a A para todo A inteiro. Se isso aqui vale para todo A inteiro, então isso também tem que ser verdadeiro no caso particular em que A é igual a 0. Então, substituindo aqui A por 0, eu concluo que 0 mais 0 é igual a 0, que era exatamente o que nós queríamos demonstrar. Bom, esse primeiro axioma aqui, que é a propriedade associativa, ele até agora ele não foi utilizado. Então, no nosso próximo exemplo, nós vamos mostrar o uso típico desse axioma aí. Um truque que aparece com uma certa frequência é você pegar um pedaço da fórmula e dar a esse pedaço um certo nome, para reduzir o número de variáveis para apenas 3 variáveis, e aí você fica em condições de utilizar a propriedade associativa, que a propriedade associativa trabalha somente com 3 variáveis. Então, como aqui nós temos 4 variáveis, você tem que, de alguma forma, reduzir o número de variáveis que aparecem. Então, como é que eu vou fazer nesse caso? Eu vou partir desse lado, chamando C mais D de H. Então, A mais B mais C mais D vai virar meramente A mais B mais H. E ao fazer isso, eu agora tenho 3 elementos no formato exato em que aparecem na propriedade associativa. Então, eu vou aplicar esse axioma 1, que é a propriedade associativa, e reescrever isso como sendo igual a isso daqui. Agora, eu substituo o H pela sua definição, que é o C mais D, e obtenho isso daqui. Nessa expressão aqui de dentro, eu tenho B mais C mais D. Então, eu posso usar a propriedade associativa nessa soma aqui de dentro. E isso daqui é a mesma coisa que isso daqui. Então, essa expressão vira essa daqui. E agora eu posso chamar o termo B mais C de U, para novamente eu ficar com uma soma de 3 elementos e conseguir aplicar a propriedade associativa com facilidade. Então, esse termo virou esse.
Agora, eu uso a propriedade associativa, vai virar A mais U mais D. E, finalmente, eu agora uso a definição de U. U é B mais C, então eu posso substituir onde tem U por B mais C. Então, a expressão vai ficar A mais B mais C mais D, que é exatamente o que nós queríamos. O que encerra a demonstração. Antes de ir para a próxima proposição, convém reescrever o axioma 3 de uma forma um pouco mais detalhada. O axioma 3, ele diz que A mais X igual a zero sempre tem uma única raiz inteira e que essa raiz é chamada de inverso aditivo de A e simbolizada por menos E. Em símbolos você tem isso. Para todo A pertencente a Z, existe um único X pertencente a Z, tal que A mais X é igual a zero. Esse X é o que nós chamamos de inverso aditivo. Agora nós já podemos ir para a proposição 4. Seja A pertencente a Z. Um número inteiro x é o inverso aditivo de A se e somente se A mais x é igual a zero. Como é usual em proposições contendo se e somente se, a prova será feita em duas partes. Primeiro a ida e depois a volta. Então, eu vou começar da ida. A hipótese é que x é o inverso aditivo de A. E precisamos concluir que A mais x é igual a zero. Olha, o axioma 3 ele define o inverso aditivo justamente como sendo o número que satisfaz A mais x igual a zero. Então, como x é o inverso aditivo de A, ele precisa satisfazer A mais x igual a zero. É a definição de inverso aditivo que aparece em A3. Então, a hipótese de x ser o inverso aditivo de A já automaticamente implica que A mais x tem que ser igual a zero. E quanto à volta? Na volta, a hipótese é que A mais x é igual a zero e precisamos concluir que x é o inverso aditivo de A. Mas, novamente, o axioma 3, ele diz que A mais x igual a zero é a única solução dessa equação aqui. O inverso aditivo, ele é a única solução para essa equação. Então, a hipótese diz que A mais x é igual a zero. E o A3 diz que a única solução para essa equação é quando x for inverso aditivo. Então, a conclusão é que esse x precisa ser o inverso aditivo, que é o que nós queríamos. Essa proposição 4 ela é praticamente o axioma 3 dito de outra forma, porém mais prático de usar em certas situações. O que ele nos dá, essencialmente, é um teste para identificar se um número x é ou não é o inverso do outro. Basta somá-los e o resultado tem que dar zero. Se der zero, um é o inverso do outro. Se não der zero, um não é o inverso do outro. Então, como aplicação dessa proposição, nós podemos provar agora que o oposto de zero é o zero. Bom, como a proposição 4 disse, x é o inverso aditivo de A se e somente se A mais x é igual a zero. Então, eu vou particularizar isso com A igual a zero e x igual a zero. Então, vai ficar 0 é o inverso aditivo de zero se e somente se 0 mais 0 igual a zero. Porém, nós já provamos que 0 mais 0 igual a zero. Isso foi a proposição 3. Então, nós já podemos assumir que isso é verdade. Se isso é equivalente a isso e isso aqui é verdade, então esse daqui precisa ser verdade. Então, eu sei que 0 é o oposto aditivo de zero. Só troquei a ordem, é a mesma coisa que diz aqui no teorema. Então, isso finaliza a demonstração.